ações vascaínas para você, torcedor, assim como eu, encontra-se preocupado com a situação do Vasco no Campeonato Brasileiro, pós a uma derrota que o Vitória cedeu a posse de bola para o Vasco em determinado momento da partida e o Vasco não soube o que fazer com a bola. Falta de entrosamento, intensidade, inspiração, principalmente em alguns jogadores que recebem a oportunidade e, tecnicamente, depois de 45 dias, a parada da Copa do Mundo, desde o dia 22 de junho, em treinamento no CT Moacir Barbosa, sob o comando de Bruno Lazzaroni, e agora, depois de 5 treinos com o Pedro Emanuel, treinador português vai ter muito trabalho pela frente para colocar intensidade. A ideia de jogo do Pedro Emanuel foi até compreendida. O Vasco tinha posse quando o adversário perdia muito o controle ali da bola, principalmente na intermediária defensiva, o Vasco saía em velocidade, saía em transição. Problema é que no terço final faltou capricho, faltou ali a tomada de decisão. E quando o Vasco tinha a finalização, com o Nuno Moreira, Cuiabano, que até deu uma caneta e saiu ali de frente com o gol aberto e chutou muito fraco e acabou sendo bloqueado pelo setor defensivo do Vitória, o Vasco não conseguia ser eficaz. Puma Rodrigues teve a chance mais clara após uma trocação dentro da área. O Spinelli faz o pivô, Thiago Mendes encontra do outro lado, inverte para o Puma e ele acaba com um gol mais aberto, chutando a bola para fora. Então, realmente, uma partida desastrosa do Vasco. E falando em uma situação vergonhosa, é a saída de bola, problema crônico. Então, a gente já falou bastante sobre isso no nosso pós-jogo, mas trazendo aqui uma breve análise da partida e pontos que o Vasco precisa melhorar. O Vasco que viajou na noite de ontem para chegar aqui ao Rio de Janeiro e o técnico Pedro Emanuel já deu a ordem. Treinamento, nada de folga. O Vasco agora se prepara para o jogo contra o Independiente Medellín na próxima semana na Colômbia, depois o compromisso contra o Mirassol no dia 25. Então, dia 22 de julho, Independiente Medellín Vasco, pelos playoffs da Copa Sul-Americana. Dia 25, Vasco e Mirassol, 8h30 da noite, em São Januário. São jogos de desafio. O Vasco, por exemplo, ontem teve a faca e o queijo na mão para poder decidir o jogo. E acabou dando o jogo, dando o gol ao adversário. Eu fico pensando, dificilmente, num campeonato tão competitivo, o Vasco vai ter essa facilidade de controlar o jogo, de dominar o jogo, e, infelizmente, não saber o que fazer quando tiver o domínio. É triste, é complicado, é preocupante. E não é o treinador, a culpa não está no trabalho inicial do Pedro Emanuel. E até na coletiva falou, né, que faltou de fato essa inspiração para alguns jogadores que receberam oportunidade e não aproveitaram mais uma vez. Com isso... E falando em contratações, situação do Deossa já está tudo resolvido, né? O jogador deve chegar sábado ou domingo no Brasil para fazer exames médicos, assinar contrato e já começar a treinar com o elenco aí a partir já dessa próxima semana. O Vasco avançou também em conversas com os zagueiros Joaquim, jogador brasileiro que atua lá no Tigres do México, e o Vasco também avançou com o zagueiro Diego Carlos, jogador brasileiro que atua no Fenerbahçe da Turquia, né? O Vasco está tentando a liberação desses atletas por empréstimo com opção de compra. Lembrando que tanto o Joaquim quanto o Diego Carlos são jogadores com uma idade mais avançada, né? O oposto do Jair Cunha, que tem 21 anos de idade. Mas o Vasco não desistiu do Jair Cunha, porém, o Vasco só deve fazer uma nova investida em cima do Jair Cunha quando o Vasco conseguir a entrada de dinheiro, né? Quando o Vasco conseguir realmente destravar esse possível empréstimo ou
possivelmente aí o patrocínio Master que possa fazer uma injeção de capital imediata no Vasco da Gama. Lembrando que o Vasco também tem outros nomes aí que estão negociando, tem o Zaha, né, o atacante congolês, o Wilfried Zaha, tem o Aubameyang, enfim, outras situações acontecendo, mas nesse momento a prioridade máxima do Vasco da Gama segue sendo reforçar o sistema defensivo para que o Vasco não sofra tantos gols como vem sofrendo nesse momento aí nas competições. Bom, para finalizar agora vamos ouvir o Pedro Emanuel falando do jogo. Ele foi perguntado se faltou inspiração para o Vasco e ele fez uma análise da partida, reclamou do gramado e para fechar ele foi questionado sobre o momento ruim do Vasco, que fecha agora de fato para o Vasco. Acabou o primeiro turno, 19 rodadas disputadas e o Vasco está na zona de rebaixamento. O que precisa ser feito para o Vasco sair dessa situação? Com vocês, Pedro Emanuel. Concordo em parte com a falta de inspiração, mas também as condições do gramado também não estavam as ideais. E uma equipa que vem à procura de confiança nos momentos em que tem a bola, quando perde uma ou duas bolas, quando tem uma ou duas más decisões, em vez da confiança crescer, a confiança também se abate. Mas no geral foi um jogo que nós esperávamos que ia ser assim. Um Vitória muito forte dentro de casa, procurando sempre muito rápido os seus avançados, procurando bolas nos corredores laterais e cruzamentos na área. E nós estivemos bem, muito bem. O jogo foi extremamente equilibrado em todos os aspectos, oportunidades de golo. Acredito que de facto quando a confiança começar a surgir um bocadinho mais nestes jogadores que podem ser decisivos para nós, aquelas definições de último passe no último terço podem dar outros frutos para nós. E acho que hoje era um jogo que infelizmente sofremos um golo no momento em que, na minha opinião, estávamos a melhorar significativamente no contexto ofensivo, criando uma ou outra situação já de mais qualidade próximo da baliza de Vitória, mas sofremos um golo e a forma como sofremos um golo também nos abateu. Mexemos porque viemos para ganhar o jogo, com respeito pela Vitória, pelo respeito pelo momento de Vitória, jogando dentro de casa, sabemos o que é que podem fazer, mas no final, vou ser sincero, sabe-nos a pouco, porque poderíamos ter feito um pouco mais, é verdade, principalmente em termos ofensivos. Defensivamente acho que tivemos com bastante rigor e compromisso para quem está a trabalhar há 3 dias, sente que os jogadores estão disponíveis para que as coisas possam acontecer, e hoje aconteceu o que é fruto no futebol, que é no momento menos bom as coisas vão-nos acontecendo e temos que viver e lidar com isso e só podemos ultrapassar com trabalho. Um momento muito mau não, é um momento menos bom da época, o que nos alimenta também é olharmos para a tabela e sentirmos que o campeonato é muito competitivo e é muito equilibrado e sentimos que uma ou duas vitórias nos levam para outros lugares. Agora também sabemos e sentimos que o Vasco é um gigante, é um grande, é um histórico e isso para nós também é uma responsabilidade e temos que saber lidar com isso, temos que saber viver com isso, com essa pressão, porque a pressão faz parte do futebol, faz parte da alta competição, muito mais no Brasileirão e isso acredito que com o tempo vamos conseguir superar, como com o trabalho, com o rigor, com o critério, com a competência que hoje demonstramos em muitos momentos, não posso dizer o contrário. Os jogadores foram extremamente receptivos à ideia da preparação do jogo, para o plano do jogo, e esta era a nossa ideia. Um exemplo concreto é a forma como sabíamos que poderíamos utilizar o Andrés, porque esteve no Mundial, teve uma semana fora de trabalho, chegou há 2 dias, disponibilizou-se para jogar, para ajudar a equipa, mas nós sabíamos que não poderíamos meter de início, porque isso era um risco para nós, de perdermos um jogador da qualidade dele, mas ele disponibilizou-se para jogar. E dentro disto, crescer na confiança, crescer naquilo que é a forma como nós preparamos os jogos, a forma como é o nosso processo de treino, que tem que ser o nosso processo de jogo, dar confiança a estes jogadores para no momento da tomada de decisões possam tomar a melhor decisão sem estarem precipitados e isso vai nos ajudar também a melhorar e naturalmente a ganhar jogos. Bom, galera, não tem muita coisa para comentar não, o cara acabou de chegar, espero que ele faça as mexidas necessárias, o Nuno Moreira de ponta não dá, o Rojas
ou muda ou também não vai rolar. Inclusive, estou começando a pensar na questão de jogar com 3 volantes sem meia de armação para povoar um pouco mais esse meio e proteger mais essa zaga da gente. O Andrés Gomes tem que ser titular, manteria o Adson e centroavante aquilo. Spinelli é pesado, gera pouco jogo. O Brenner melhorou muito a mobilidade, mas na bola que ele teve lá para finalizar, o Spinelli ia dar uma canelada lá, se ele ia fazer o gol, não sei. Ele ia dar uma bicuda. O Brenner, na hora de botar a bola para dentro, transferiu responsabilidade ali pro Nuno. É complicado, cara. E o Thiago Mendes jogou, parecia que tinha comido uma feijoada. Então, sei lá, cara. A situação foi bem esquisita. Apesar do Puma ter 5 gols, acho que o momento do Vasco perde o PH na lateral, que é um cara mais impositivo, um cara mais de força e defende melhor. Acho que a gente precisa botar ponto na tabela, tá? O jogo do Mirassol é crucial no outro final de semana, apesar do próximo jogo da gente agora ser o Independente Medellín. Já adianto que eu não tô nem com cabeça para esse jogo. Óbvio que vai chegar o dia, a gente vai querer ganhar e tal, faz parte, mas agora, de fato, eu, infelizmente, por motivo de força maior, tô começando até deixar essas Copas aí um pouco de lado e focar aí no Campeonato Brasileiro, porque o negócio tá ficando esquisito pro nosso lado. Bom, meu amigo, o que falar de ontem, hein? Mais uma partida em que o adversário não precisou se esforçar para ganhar do Vasco. E é isso que, enfim, que faz toda essa diferença no campeonato, né? Porque o jogo ontem era jogo para 0-0. Era um jogo que nada acontecia. O Vitória não criava, o Vasco também não criava. Um jogo horroroso, né? Um jogo duro de assistir, um jogo difícil de assistir. Tava chato, mas caminhava pro 0-0, né? Ninguém ia arrumar nada. Aí o Vasco vai e entrega o gol. Mais uma vez o Vasco entrega o gol pro adversário. O adversário não precisa criar para fazer gol no Vasco, porque o Vasco doa o gol pro adversário. Isso aconteceu ontem mais uma vez. Cauã Barros mais uma vez numa falha individual. É um jogador que eu até acho que tem muito potencial, é identificado ali com o Vasco, mas falha muito, né? Não pode falhar tanto assim, tem que ficar mais ligado, tem que ficar mais atento. Ontem a falha dele custou aí a derrota do Vasco da Gama. Robert Renan também vacilou na jogada, mas a falha principal foi do Barros. Então, mais uma vez, o Vasco não precisou ali, aliás, o adversário não precisou criar nada para fazer gol no Vasco, para ganhar do Vasco. O Vasco entregou a vitória ali para a equipe adversária. Gol de Renato Kaiser, né, que mais uma vez marca contra o Vasco, ele que é cria do Vasco da Gama. Enfim, o Vasco não aproveitou o Renato Kaiser quando ele surgiu na carreira, rodou aí o Brasil inteiro, agora tá no Vitória e sempre marca o seu golzinho, né, contra o Vasco. E aí eu te pergunto, será que o Renato Kaiser não seria uma opção melhor do que Spinelli, do que Inestrosa, do que Brenner? Melhor e mais barata, né? Enfim, mas vamos seguir aqui.